52 palestinos morreram e mais de 2.000 ficaram feridos em confrontos com as forças de segurança de Israel na faixa de Gaza. Os palestinos estão protestando contra a abertura da embaixada americana em Jerusalém. A cerimônia de inauguração foi marcada para hoje, dia em que se comemora os 70 anos da criação do Estado de Israel. Quem tem mais detalhes para a gente ao vivo de Nova York é o correspondente Tiago Weltz. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. A expectativa de confrontos hoje era muito grande, isso porque a data é simbólica. Na noite do dia 14 de maio de 1948, o líder Ben-Gurion anunciou a criação do Estado de Israel. No dia seguinte, países árabes declararam guerra. Por causa da data, os palestinos começaram protestos há 6 semanas. E aí o presidente americano Donald Trump marcou para hoje a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Na faixa de Gaza, mais de 30.000 palestinos se aproximaram da fronteira com Israel e atiraram pedras contra os soldados. As forças de segurança de Israel abriram fogo. Mas dentro da nova embaixada, a cerimônia aconteceu tranquilamente. Trump não foi, mas enviou um vídeo. Disse que reconhecer Jerusalém como capital é reconhecer a realidade. E também falou que a maior esperança é a paz e que os Estados Unidos estão comprometidos a buscar um acordo duradouro. Jerusalém é controlada por Israel desde a Guerra dos 6 Dias em 1967, mas na prática é uma cidade dividida. O lado ocidental tem presença judaica e é onde fica o parlamento israelense. Já o lado oriental tem maioria árabe. E é esse lado da cidade que os palestinos querem que seja a capital de um futuro Estado palestino. Para a ONU, Jerusalém é uma cidade internacional que não deve ser controlada por israelenses ou palestinos até que sua situação seja definida por um acordo de paz. Mas as negociações para um possível acordo estão paradas desde 2014. Em 1995, o Congresso americano aprovou uma lei em que reconhecia Jerusalém como a capital de Israel e determinava a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Mas essa mudança foi sendo adiada por todos os presidentes seguintes. Trump, ainda na campanha, prometeu que faria a mudança, que realizou hoje. A decisão americana foi criticada por muitos países, inclusive aliados. Por causa do status internacional de Jerusalém, as embaixadas em Israel ficam em Tel Aviv. Só a Guatemala e o Paraguai anunciaram que vão seguir os passos dos Estados Unidos e mudar as embaixadas para Jerusalém. Mais da metade dos países convidados para a inauguração não foram ao evento. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o dia é histórico e que Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel. Já o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, disse que a abertura da embaixada americana em Jerusalém pode criar uma instabilidade na região. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que a decisão dos Estados Unidos atropela a lei internacional e as resoluções da ONU e que os Estados Unidos resolveram ser parte do problema e não da solução. Doni. Obrigado, Tiago. E a criação do Estado de Israel foi marcada por conflitos entre árabes e judeus, conflitos que duram até hoje. Veja na reportagem do Alberto Gaspar. Memórias de quem esteve lá há quase 70 anos. Seu Joshua tem 85. Nascido na Romênia, ele sobreviveu à perseguição nazista e chegou a Israel em 1950. Nas fotos da época, está sempre fardado. Com muita saudade daqueles tempos que eu passei no exército de Israel. Até eu cheguei a ser instrutor de bazuca. Mas a mãe do seu Joshua preferiu que ele viesse para o Brasil anos depois. Aqui ele fez a vida e uma família grande. Tem 10 netos. A moça de 19 anos hoje serve o exército israelense. O lugar onde ela vive enche o avô de orgulho. Como se desenvolveu, como cresceu. De deserto, colhendo frutas, irrigando a terra árida no Néguev. Maior refinaria de transformação de água salgada em água potável. Agricultura, informática, medicina. São mesmo muitos os avanços científicos, tecnológicos, na área militar, inclusive. A guerra sempre no horizonte. É uma região dura, onde você não pode se permitir ser fraco. Israel não pode se dar o luxo de perder uma guerra, né?
O movimento pela criação do Estado judeu começou no fim do século XIX e acumulou vitórias no campo diplomático nas primeiras décadas do século XX, com apoios importantes na Europa. Mas veio o nazismo e o Holocausto, com imagens como estas do Memorial da Imigração Judaica em São Paulo. A política de extermínio do nazismo, que matou milhões de judeus e espalhou famílias pelo mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil, deu um impulso final para a criação do Estado, que hoje completa 70 anos. Apenas 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, veio a histórica votação na ONU sobre a partilha da Palestina. Na Assembleia presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, houve 10 abstenções. 13 países votaram contra e 33, entre eles o Brasil, aprovaram a proposta de divisão. 56% do território para 650 mil judeus, 43% para 1.300.000 árabes palestinos. Jerusalém, sagrada para os dois povos, ficaria sob jurisdição internacional. Segundo este professor de Direito Internacional, a fórmula continha uma dificuldade básica para o estabelecimento de um Estado predominantemente judeu. É que havia uma armadilha demográfica, quer dizer, nem mesmo no território que caberia ao Estado judeu, os judeus eram maioria. Os palestinos não concordaram com a partilha. A tensão explodiu em violência e em guerra declarada pelos países árabes em 1948. Quando ela terminou, 2 anos depois, o território israelense tinha crescido e pelo menos metade dos habitantes árabes estava refugiada em outros países. É o que os árabes chamam de Nakba, a catástrofe. Os israelenses estavam prontos para a guerra em 48, estavam prontos para a guerra em 67, inclusive mais prontos do que antes. Tiveram uma vitória avassaladora, né? Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, com o Egito de Abdel Nasser preparado para atacar, Israel atacou primeiro. Tomou as colinas de Golã da Síria, a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito, essa última retomada depois pelos egípcios. O restante da Palestina histórica, a Cisjordânia e o lado oriental de Jerusalém, que estavam em poder da Jordânia, foram ocupados. É uma situação que foi colocada por conta de uma guerra, né, que Israel não queria. A Jordânia ocupava antes esses territórios, o Egito ocupava parte desses territórios. Acho que tudo isso vem, voltando à questão anterior do conflito, da não aceitação pelo lado palestino da partilha. Declarada a capital indivisível de Israel, Jerusalém ficou sem receber embaixadas estrangeiras por mais de 50 anos. Resoluções da ONU pela retirada dos territórios ocupados nunca tiveram efeito. Só 8.000 colonos que viviam na faixa de Gaza, onde há mais de 1,5 milhão de palestinos, foram removidos em 2005. Mas a região foi mantida sob rigoroso controle, por terra, mar e ar. Já na Cisjordânia, os assentamentos israelenses só cresceram. Numa região com mais de 2,5 milhões de palestinos, há perto de 400.000 colonos judeus e outros 300.000 na Jerusalém Oriental. Considerados ilegais pela comunidade internacional, os assentamentos são um entrave importante para a criação de um Estado palestino. Essa solução, tantas vezes discutida, planejada e até anunciada, ainda é possível? O professor Salem Nasser acha difícil, assim como a manutenção da situação atual a longo prazo. É que a população de palestinos cresce mais do que a de israelenses. E a demografia aparece para eles como o grande fantasma, porque eles dirão como é que nós podemos ser um Estado judeu se nós temos uma maioria populacional que não é judia. Então, em fases diferentes, esta solução de um Estado poderá aparecer como um pesadelo para um ou para outro campo. E eu acho que meu bisneto e tetraneto vai chegar neste dia onde haver 2 estados para 2 povos. É uma região que tem muita história para pouca geografia. É pequeno, não tem solução fácil, trivial, vai ser doloroso, vai ser difícil, mas eu acho que precisa continuar tentando. O cineasta e produtor Roberto Farias morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 86 anos.
Ele estava internado num hospital onde fazia tratamento contra um câncer. Roberto Farias produziu